Errei. Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos juntos para compartilharmos algumas ideias da nossa Sagrada Torá, sempre nos lembrando que os conceitos, aspectos, assuntos, informações expostos nesse nosso encontro fazem parte da sabedoria infinita de Deus. Cada qual compreende essa sabedoria de acordo com a sua capacidade intelectual. E realmente nós temos essa mitzvah, a mitzvah de procurarmos nos empenhar em captar cada vez mais a sabedoria de Deus. Vamos hoje expor um assunto bem básico, fundamental da fé judaica, do monoteísmo, são dois que se desdobra em dois conceitos. O primeiro deles é o livre-arbítrio e o segundo deles é a divina providência. Onde começa um e onde começa um, normalmente um começa quando o outro acaba. Mas exatamente como funciona esse mecanismo? Por isso o tema dessa noite é livre-arbítrio versus divina providência. Há uma frase de efeito no Talmud que diz o seguinte: Akol bidei shamayim, chutz mi'irat shamayim. Tudo está nas mãos dos céus, com a exceção do temor aos céus. Vamos entender um pouquinho melhor tudo isso. Quando Deus criou o mundo, ele o fez com um propósito maior, de que o grande protagonista da realidade maior fosse o ser humano em sua criação. A Parashá de Bereshit, Gênesis, que abre o livro, o Sefer Bereshit, começa relatando da criação do mundo, depois da criação de aspectos desse planeta, depois da criação de vários seres vivos, entre plantas, animais, etc., da separação das águas de cima e de baixo do firmamento, depois da separação do continente e as águas que encobriam o planeta Terra se concentrarem em um único lugar, fazendo aparecer originalmente um só continente, depois ele foi se dividindo, etc. E aí Hashem fala que no final da criação, antes do Shabat, ele expressa na Torá a criação do homem. E logo em seguida a criação do homem e da mulher, consta que Deus lhes entregou uma mitzvah, um preceito, de não comer do fruto da árvore do saber do bem e do mal. Não é que o ser humano, o homem, a mulher, não sabiam exatamente o porquê das coisas. Eles já agiam intelectualmente, mas dentro de uma pureza de alma, uma pureza de espírito total. O primeiro casal do mundo não tinha a inclinação do mal. E eles acabaram pisando na bola, acabaram transgredindo a única mitzvah que eles tinham. Por isso eles se sentiram nus, porque essa mitzvah os encobria como uma roupa. E a partir do momento que eles perderam essa mitzvah, eles se sentiram desprovidos dessa proteção, se sentiram desnudados, despidos, e aí se sentiram nus, sem roupa. Por um lado, eles falharam ao antagonizar a vontade daquele que os criou, Hashem.
Por outro lado, isso, de uma certa forma, era previsto. Afinal, eles agiram por livre-arbítrio ou já havia uma divina providência em tudo isso? Então, na hora de agir, eles tinham as devidas forças para resistirem a Adão e Havá e não comerem do fruto proibido. Mas depois que tudo isso ocorreu, então todo evento que se transforma em passado automaticamente vai para o campo da divina providência. A divina providência não é somente em relação aos acertos, também aos erros. Por quê? Porque por meio do erro a pessoa pode se arrepender, é uma mitzvah da Torá se arrepender das falhas, pode dar a volta por cima e pode sair mais fortalecido ainda do que antes de falhar. Quer dizer que a falha é uma coisa boa e positiva? Não. A princípio, não. Mas se ela ocorre, existe como resolvê-la, como se safar dela, se reaproximando da sintonia maior com Deus. Muito bem. A partir da consciência do Adão e da Havá, eles passaram a ter dois caminhos em sua vida: o caminho do bem, o caminho do mal, o caminho do acerto e o caminho do desacerto. A possibilidade de lidar com esses dois caminhos não surgiu ao comer a fruta da árvore do saber do saber do bem e do mal. Não. Isso já foi programado no primeiro casal do mundo, conforme está escrito na Torá. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus consultando os anjos, mas na hora de fazer, ele fez sozinho. Vaivra et Adam, e criou o homem. O que quer dizer imagem? Imagem é a faísca divina que há dentro do ser humano, a alma. A Shem não tem imagem, mas o ser humano tem algo em comum, um denominador comum que vem de Deus. E, na verdade, esse é o objetivo pelo qual o mundo foi criado. Que essa faísca divina dentro do homem possa atingir um grau de elevação ainda maior do que aquele da alma antes de vir para o mundo, antes de Deus ter criado o mundo. Um nível maior que justifique a criação de tudo. Então, imagem é a faísca de Deus dentro do homem e semelhança é a capacidade do homem, já programado para isso, só que acabou se revelando no pecado original, na primeira falha, mas ele já foi munido da capacidade de discernimento, de lidar com o bem e com o mal, e distinguir o bem do mal. Se não tivesse escrito na Torá que Deus criou o homem à sua semelhança, então, mesmo comendo do fruto proibido, o ser humano não teria a capacidade de distinguir entre uma coisa e outra. Aliás, ele já tinha uma certa capacidade antes da transgressão e ela ficou mais contrastante depois da transgressão. Antes era para escolher entre uma coisa e outra, depois era para escolher entre o bem e o mal, o acerto, o desacerto, escolher entre uma sintonia maior com Deus e um antagonismo que possa rebaixar e afastar, Deus os livre, o ser humano de quem o criou. E essa ideia de livre-arbítrio, de escolha, ela está presente na Torá inteira. Quando Hashem dá as mitzvot da Torá, em relação a muitas delas, ele fala recompensa, e uma vez transgredidas,
ele fala das consequências negativas. E há igualmente consequências, só que de uma natureza diferente, não positivas, mas negativas. Hashem fala o tempo todo para escolhermos entre o bem e o mal, escolhermos o bem. Como na Parashá anterior, que finalizou o livro de Vaikra nesse Shabat, terminamos com as parshiot, as porções de Behar e Bechukotai. E Hashem pede do povo de Israel, Im Bechukotai telecho. Se dos meus estatutos vocês trilharem o mitzvotai tishmeru, e os meus preceitos vocês guardarem. Então Urashi logo entendeu que estatuto não é igual mitzvah, as mitzvot. Urashi entendeu que estatuto aqui é o empenho, o esforço no estudo da Torá. Vem a Hassidut, a filosofia hassídica, e diz que esse im não é uma linguagem condicional, ser condicional. Se vocês fizerem isso, vão ser recompensados. Não. Esse im é uma linguagem de pedido. Hashem está pedindo, por favor. Deus está falando, pelo amor de mim, quer dizer, pelo amor de Deus. Escolham o caminho do bem. Como está escrito também, o povo de Israel no deserto se voltava para o Har Agrizim e havia uma série de bênçãos, Areival, maldições, e Hashem falou, expressou na Torá que há dois caminhos, da vida e Deus lhe dá morte. Aí Hashem fala, o Bacharta Bachaim, e você haverá de escolher o caminho da vida. Deus não está exigindo, ele está pedindo na condição de um pai terno, carinhoso, extremoso, que se preocupa com o filho. Ele quer que nós optemos, escolhemos o caminho da maior sintonia com a vontade dele e não da menor ou da falta de sintonia com a vontade dele. E assim nós vemos o tempo todo o conceito de recompensa e castigo, mas isso aqui como força motriz do serviço a Deus. Na verdade, o serviço a Deus é muito mais sofisticado do que simplesmente distinguir esses dois caminhos. Em tudo há uma escolha. Se eu vou me dedicar a uma oração, eu posso me dedicar muito, posso me dedicar medianamente, ou posso não me dedicar à oração. A devoção, a concentração, a pureza de sentimentos, a sinceridade do coração, alcança graus diferentes. E o livre-arbítrio é em relação a todos esses graus. Então, na verdade, a vida, desde que nós nascemos e crescemos, nos desenvolvemos, a vida é toda ela uma série de escolhas. Escolhas grandes, escolhas pequenas, escolhas aparentemente mais importantes, escolhas aparentemente menos importantes, escolhas disso, escolhas daquilo, escolhas de natureza e características diferentes. O tempo todo nós estamos escolhendo. E Hashem quer que hajamos dessa forma, por meio do livre-arbítrio. Quanto livre-arbítrio o ser humano tem hoje, aí é uma outra questão. E já comentamos aqui anteriormente. Quando eu era adolescente ou criança, eu passei por alguns colégios que, na época, há 40, 45 anos atrás, o sistema era o seguinte, de 4 bimestres. Em geral, na minha escola, na infância, primeiro bimestre era peso 1, segundo e terceiro peso 2. Acho que o quarto bimestre tinha peso 3, alguma coisa assim. Mas depois eu entrei num colégio grande aqui em São Paulo, que o peso das notas era bem curioso. No primeiro bimestre era peso 1, no segundo era peso 2, no terceiro era peso 3 e no quarto, por incrível que possa parecer, era peso 4. Ou seja, se uma pessoa foi mal nos estudos
nos primeiros bimestres, ela tinha a capacidade de recuperar a nota, uma vez que no primeiro bimestre a nota era multiplicada por 1, no segundo por 2, no terceiro por 3 e, finalmente, no último bimestre, a nota era quadruplicada, multiplicada por 4. Isso é somente um exemplo para explicarmos o exemplificado, que é o quê? As várias gerações que transcorreram na história da civilização humana. Por um lado, o ser humano era mais sofisticado. Por um lado, ele tinha uma capacidade muito maior, tanto para fazer o bem como para fazer o mal. Por outro lado, com o transcorrer do tempo, ele acabou se tornando mais fraco, tanto para o bem como para o mal. Para aqueles que faziam mal, se tornar mais fraco se tornou algo bom e positivo, porque eles não têm tanta energia assim para canalizar para o mal. Vou dar um exemplo. Uma situação que se configura no Talmud e que não existe mais praticamente. Um tipo de judeu que ele transgredia as mitzvot, os preceitos da Torá, não porque a carne é fraca, não por conta do Yetzer Hara, da inclinação do mal, ele se via atraído para fazer coisas erradas. Não, ele fazia de propósito para provocar Deus. Que incrível! Alguém transgredir mitzvot da Torá, não porque tem vontade, simplesmente para provocar o Todo-Poderoso. Essa situação não existe mais. Essa força toda canalizada para o mal não existe mais. Os povos do mundo, na antiguidade, eles eram trogloditas. Arrancar a cabeça era como dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, não gostou daquele cara? Ah, vou arrancar a cabeça dele. Ah, não gostou daquela? Ah, vou passar pela navalha, pela espada. A morte era banalizada, as pessoas se matavam mutuamente numa verdadeira selvageria. Em todos os povos da antiguidade, a violência era quase que incontida. Com o passar do tempo, a vitalidade do ser humano diminuiu, se enfraqueceu, tanto para o bem como para o mal. Para aqueles que faziam mal, levaram vantagem. Por quê? Porque se tornaram mais civilizados. Hoje, o mundo, sob influência do povo de Israel, o mundo atingiu um grau de desenvolvimento muito maior do que ele tinha em séculos passados, em milênios passados. Mesmo que hoje em dia haja muita coisa errada, muita guerra, muita morte, muita criminalidade, muita pobreza, muita injustiça, muita diferença, discriminação, muitos problemas de ordem social, etc., mas nada comparável àquilo que havia antigamente. Ou seja, de uma forma geral, o mundo sim progrediu, sim evoluiu. O senso crítico está aí para analisar tudo. Antigamente não existia o senso crítico. Então, isso é a vitalidade para o mal. E o bem? O bem ficou comprometido. Da mesma forma que o ser humano ficou mais fraco para fazer o mal, isso é algo positivo, ele também ficou mais fraco para fazer o bem. Então, um judeu da época do templo, da época de Moshe, ele era fortíssimo espiritualmente. Quando ele caía de uma altura considerável espiritual. Mas quando ele subia, ninguém o detinha. Ele conseguia subir, galgar muitos degraus de sua espiritualidade. Era uma pessoa muito forte. O estudo da Torá, a capacidade mental do ser humano, a capacidade física, a capacidade espiritual, era algo formidável na antiguidade. Mas com o passar do tempo, o exílio ficou mais forte. A escuridão do mundo no aspecto da fraqueza espiritual. Quem fazia o mal passou a fazer um pouco menos. Quem fazia o bem também passou a fazer menos.
Mas, no entanto, Hashem colocou pesos diferentes, tais quais 4 bimestres de uma escola, onde o primeiro bimestre é peso 1, o segundo peso 2 e assim sucessivamente. Ou seja, o livre-arbítrio hoje em dia ele é consideravelmente menor do que em outras épocas. Mas também o nível de exigência de Deus é igualmente menor. A tolerância divina é maior. O livre-arbítrio hoje em dia é bem pequenininho, bem pequeno, minúsculo, mas a expectativa do Criador do mundo está centrada totalmente no nosso pequeno discernimento. Por quê? Porque na época de Moshe, ele valia 1. Na época do rei David, ele valia igualmente 1. Na época do templo, ele valia 1. Ele valia 1. Depois que os judeus foram expulsos da terra de Israel com a destruição do templo, na época da Mishnah, da Gemara, ele valia 2. O peso das decisões e do discernimento. Na época medieval e nos tempos modernos, etc., o peso já valia 3. E na última geração, antes da revelação do Mashiach, o peso vale 4. A consideração pelo livre-arbítrio das pessoas, por menor que seja, é um impacto forte, porque ele é decisivo antes da revelação do Mashiach. Por um lado, nós temos menor discernimento. Por outro lado, ele vale muito mais, porque uma chama, a chama de um fósforo no meio da escuridão, ilumina muito e é muito apreciado em contraste com a escuridão. Essa mesma chama acesa do fósforo no sol escaldante, no sol brilhante do meio-dia, não dá nem para visualizar, distinguir visualmente essa chama, porque não tem sentido a chama de um fósforo na claridade de um dia ensolarado. Nós somos a chamazinha do fósforo diante da grande escuridão. Qual é a escuridão? A fraqueza da alma do ser humano. Hoje em dia, o ser humano é mais fraco, mas a vontade de Deus está exatamente centrada no nosso discernimento. Vamos contar uma pequena história aqui para termos uma ideia da expectativa divina. Havia um grande Rebbe, conhecido como Israel, da cidade de Ruzhin. Ele era conhecido como o Ruzhiner Rebbe, o Rebbe de Ruzhin, um grande tzadik. Ele estava no seu gabinete, no seu escritório, e do lado do escritório havia o salão com os Hassidim. E naquela época, uma grande pobreza, inclusive na comunidade judaica, eles mal tinham o que comer. E chegou um judeu no salão dos Hassidim e disse o seguinte: ele estaria disposto a fazer qualquer coisa, ele queria pedir um favor, que era o aniversário de falecimento do pai dele. E é sabido que na data em hebraico, o aniversário de falecimento, a alma tem uma elevação espiritual. Ela sobe de grau a cada ano que passa do dia do aniversário do seu falecimento. Lá em cima, ela é promovida. Mas, para isso, os filhos vivos, dentro do povo de Israel, precisam recitar o Kadish, uma reza especial, e por incrível que pareça, não fala de morte, só fala de vida, e é uma reza em aramaico. Fala dos louvores da grandeza de Deus. Muito bem. Só que para isso precisa minhar um quórum de 10 homens judeus acima de bar mitzvah, acima de 13 anos. E ele estava sozinho, morava isoladamente, a lojinha dele era isolada, coisa e tal. Ele veio lá para o salão para pedir que todos os Hassidim participassem do minyan, do quórum, para ele poder recitar o Kadish.
Aí os Hassidim disseram o seguinte: olha, nós estamos estudando aquilo e o senhor está pedindo para que a gente pare para participar dessa mitzvah, para, é, para ajudarmos o senhor com 10 pessoas a falar o Kadish, recitar o Kadish. Mas, então, a gente quer pedir um favor. O senhor está pedindo um favor? A nós também queremos pedir um favor para o senhor. Nós queremos que o senhor nos arranje uma garrafa de vodka. Nós vamos fazer um Farbrengen, uma reunião racídica aqui, e nós queríamos... Desculpe, o Rebbe... o Rebbe era o Israel de Erugin? Acho que sim. Ou era o Tzemach Tzedek? Eu acho que era o Rabi Israel de Erugin. E nós vamos fazer um Farbrengen. Então, queríamos que o senhor arranjasse uma garrafa de vodka. O judeu atravessou a rua, tinha uma vendinha de alguns comes e bebes, kasher, uma vendinha do outro lado da rua. Ele comprou uma garrafa de vodka. Aí realmente fizeram o minyan, os Hassidim ficaram contentes porque poderiam fazer lechaim com aquela garrafa de vodka e podiam cantar bastante, fazer um fabrengen, uma reunião hassídica. No final, eles pediram que aquele judeu fizesse um lechaim, distribuíram copinhos e puseram um pouquinho de vodka e pediram que aquele judeu fizesse o lechaim, um brinde para a alma do pai dele. Ele falou: não, 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 eu não bebo em hipótese nenhuma, eu não vou fazer o lechaim, já estou apressado, coisa e tal. Nessa hora, o próprio Rebbe, aparece no salão. É claro que todos os Hassidim, em respeito, se levantam. Todos os Hassidim se levantam e o Rebbe diz o seguinte: uma alma toda especial veio para o mundo nos últimos tempos. E essa alma acabou pairando no campo, numa plantação de trigo, no trigal. E ela foi pairando nas espigas de trigo. E aí vem um agricultor na lavoura e levou alguns feixes de trigo. E a alma acompanhou esses feixes. E esses feixes, a maior parte, viraram farinha de trigo, moagem, moinhos, etc. E uma parte foi direcionada para ser destilada, para fabricação de um destilado à base de trigo. E a alma acompanhou esses feixes que vão para a destilaria do trigo, que era a fabricação de vodka. E a maior parte dessas vodkas foram engarrafadas e distribuídas pelo país afora, mas umas vodkas foram para a cidade. Voltando, então, então a alma foi pairando nas poucas garrafas da venda do outro lado da rua e finalmente alguém comprou uma garrafa e atravessou a rua e
a alma continuou pairando naquela única garrafa. Essa garrafa foi distribuída em copinhos. E a alma foi acompanhando a distribuição em copinhos, mas ela se centrou especialmente em um copinho de vodka. Aí o Rebbe olhou para aquele judeu e falou: e você não vai elevar com Lechaim um brinde à alma do seu pai, cuja faísca está exatamente no seu copo de vodka? Nessa hora o judeu ficou impressionado que ele desmaiou. Aí acordaram e com certeza ele acabou fazendo o Lechaim. Nessa história a gente vê como a espiritualidade ela é seletiva. Ela começa num grande campo e acaba num copinho de vodka. A mesma coisa em relação à expectativa divina. A vontade de Deus, a expectativa que ele tem em relação a cada um de nós, vai se centrando em aspectos cada vez mais sutis. Vai deixando